Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vou mostrar para vocês o que vocês precisam fazer para garantir a nota 1000, a pontuação máxima na redação do Enem. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, para o vestibular e para outras provas por aí, né? Então, vamos entender o seguinte, ó, como vocês podem garantir 1000 pontos na redação do Enem. Vamos fazer essa análise aqui a partir de uma redação que alcançou a nota 1000 na redação do Enem de 2024, ou seja, um texto que está na cartilha do participante do Enem de 2025, a cartilha da redação, o texto da Ana Clara Pereira, né, que escreveu, obviamente, sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O texto dela é o primeiro texto da cartilha, né, o primeiro texto analisado ali na cartilha que alcançou a nota 1000. Está na página 68 da cartilha do participante. Aqui vocês têm o texto como ele foi reproduzido na cartilha. Então vamos direto aqui para a minha análise, né? Eu já peguei, já copiei, colei o texto aqui e fiz uma análise de cada elemento, de cada trecho do texto para a gente compreender como é que ela alcançou 1000 pontos, né? Então ela começa o texto dela assim. O livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, retrata o cotidiano da própria autora, mulher negra e pobre que viveu na favela do Canindé na década de 60 em São Paulo. Conforme exibido na história de vida de Carolina e expandindo esse cenário para a realidade atual, infelizmente ainda são perceptíveis desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Assim, destacam-se o racismo estrutural e a negligência por parte da sociedade como aspectos dessa preocupante problemática em solo nacional. Muito bem. Na frase de abertura, né, ela usa um repertório. Tá? Ela cita Carolina Maria de Jesus, autora desse livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Né? Aí, no segundo período, ela introduz esse segundo período com um conectivo, né, conforme. Aí, ela vai fazer uma abordagem temática, ou seja, aqui no segundo período é que ela deixa claro que ela compreendeu o tema da redação. E apresenta a sua tese, né? Ainda são perceptíveis os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E aí, no terceiro período, ela nos apresenta a sua antecipação argumentativa, ou seja, ela nos indica quais são os argumentos que ela vai desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento. Então, ela vai falar do racismo estrutural e ela vai falar da negligência por parte da sociedade. Esses são os argumentos que ela vai nos apresentar na sequência. Notem que ela colocou conectivos no meio do parágrafo, né? Isso é importante para garantir 200 pontos na competência 4. A competência 4 trata da coesão textual, né? Ela usou uma expressão que eu coloquei em itálico ali, inclusive, né? O grifo é meu, tá? A palavra exibido, conforme exibido na história de vida de Carolina. Essa expressão realmente não é a mais adequada, né? O pessoal do INEP pegou no pé dela por causa disso, embora não tenha descontado nota. Mas teria sido melhor se ela tivesse escrito, por exemplo, conforme retratado na história de vida de Carolina, né? Porque exibido é uma expressão que a gente poderia usar mais para um filme, para uma série, uma telenovela, né? Não propriamente para um livro, tá? Mas um livro pode exibir também, né? Por isso ela não foi descontada, tá? Além disso, ela também já está aparentemente garantindo 200 pontos, porque compreendeu o tema da redação e porque já usou um repertório, ou seja, está garantindo 200 pontos na competência 2. Né? A competência 2 é a que trata da compreensão do tema e do uso de repertório. Na competência 1 também, que trata do domínio da língua portuguesa, ela não apresentou erros, tirando o exibido ali, mas isso não é grave, né? E que tipo de erro que ela poderia apresentar? O candidato pode ter até uma falha e até 2 desvios. Por desvios, entendemos qualquer erro ortográfico. Tá? Qualquer erro ortográfico entra como desvio. Então, o cara acentuou uma palavra de forma errada, ou dobrou um S numa palavra que é só um S. Isso é desvio. Então, até 2 desvios não há desconto na competência 1. Domínio da língua. Até uma falha. O que é uma falha? Qualquer erro relacionado à morfossintaxe. Então, regência, concordância, pontuação, colocação pronominal. Esses são erros de morfossintaxe, são erros, então, que são descontados como falha. Pode ter até uma falha só. Então, é uma competência realmente muito exigente. Para garantir 200 pontos, o texto tem que estar perfeito. Né? Muito bem, vamos seguir agora para o desenvolvimento dela, mas aqui
a estrutura básica da introdução é essa, né? Abertura com repertório, abordagem temática com a tese, antecipação argumentativa. Muito bem, aqui está o primeiro desenvolvimento dela, e ela escreve assim: o racismo estrutural, ou seja, o preconceito étnico enraizado na população, está muito presente nas relações sociais e na estrutura do Brasil. Isso porque o longo período escravocrata vivenciado no país e a não adoção de políticas de inserção dos libertos na sociedade deixaram cicatrizes irreversíveis na história brasileira, tais como a marginalização desse grupo, a menor taxa de acesso à escolarização e o menor salário desses indivíduos. Nesse sentido, segundo o filósofo Elijah Anderson, os brancos reduzem o espaço dos negros aos guetos, ambientes periféricos e desvalorizados pelos cidadãos em geral, privando esses sujeitos de participarem de práticas eruditas, como o ensino superior e a atuação na política, o que impulsiona a desatenção quanto aos diversos legados das culturas africanas em território nacional. Dessa forma, o racismo estrutural constitui um obstáculo para a valorização dessa herança no país. Muito bem, ela abre o parágrafo com um tópico frasal e notem que a abertura desse parágrafo não apresenta conectivo, né? Para ganhar 200 pontos na competência 4, é importante apresentar um conectivo no meio de cada parágrafo, pelo menos um. Aqui ela colocou 3, nenhum problema, mas pelo menos um conectivo no meio de cada parágrafo. Na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e na conclusão. E pelo menos 2 conectivos têm que abrir os parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Quer dizer, pelo menos em 2 desses momentos, desses 3 parágrafos, né, da abertura desses 3 parágrafos, é necessário colocar um conectivo na abertura deles. Tá? Aqui ela não colocou no D1, mas ela colocou na abertura do D2 e na conclusão. Então, por isso, ela garantiu 200 pontos na competência 4. Tá? Eu diria que o ideal é vocês abrirem todos os parágrafos de desenvolvimento mais a conclusão com um conectivo. E, claro, inserir pelo menos um conectivo no meio do parágrafo, tá? Mas, nenhum problema, ela não teve desconto na nota, porque o que o Enem exige, o que o INEP exige, é um conectivo no meio de cada parágrafo, ou seja, no mínimo 4, e mais um conectivo abrindo um dos parágrafos de desenvolvimento, pelo menos, e a conclusão, ou então os 2 parágrafos de desenvolvimento. Tá? Mas, em geral, as redações que alcançam a nota 1000 abrem esses 3 parágrafos, os 2 de desenvolvimento mais a conclusão, com algum conectivo, com algum operador argumentativo, enfim. Então tá. Tópico frasal, deixando claro o assunto desse parágrafo, né? É para isso que serve o tópico frasal. E notem que esse tópico frasal está diretamente relacionado ao argumento que ela apresentou na antecipação argumentativa, racismo estrutural. Aí ela coloca um conectivo para introduzir o seu aprofundamento argumentativo. Aí ela faz toda uma reflexão, e aí notem que eu coloquei novamente em itálico, né, a expressão "e o menor salário desses indivíduos". Por quê? Porque o pessoal do INEP também implicou com essa passagem, porque ela não deixou claro que isso é em comparação ao salário dos indivíduos brancos. Né? Teria sido melhor se ela tivesse feito essa comparação, mas não é algo grave, dá para a gente entender o que ela quis dizer, então por isso ela também não teve desconto na nota. Né? Aí, depois, ela coloca um conectivo, né, e apresenta uma fundamentação, ou seja, apresenta mais um repertório, citando o filósofo Elijah Anderson. Né? Então, aqui ela mais do que garantiu os 200 pontos na competência 2 de compreensão do tema e de uso de repertório. Né? Continua tratando do tema e usou mais um repertório aqui. E aí notem que a fundamentação dela aqui, o embasamento dela, o repertório, tem muito a ver com o que ela está falando, né? Sustenta a argumentação que ela está nos apresentando. E aí ela volta a fazer um aprofundamento argumentativo na sequência, no final desse período, para então fechar o parágrafo, iniciando o último período novamente com um conectivo e apresentando a sua reflexão crítica, que vai fazer esse fechamento do parágrafo. Né? Então, é um parágrafo muito bem argumentado, muito bem construído, e que dessa forma contempla, né, aquilo que é esperado na competência 3, né? Não falamos da competência 3 ainda. A competência 3 leva em consideração justamente a argumentação. Tá? Muito bem, então a argumentação dela aqui está ótima, ela está garantindo 200 pontos na competência 3 também. Né? Estrutura básica do desenvolvimento, tópico frasal, fundamentação com repertório, aprofundamento argumentativo com crítica embasada e reflexão crítica no fechamento.
Notem que aqui eu coloquei numa ordem diferente da ordem que ela apresentou no parágrafo dela, né? Que ela começou com o aprofundamento argumentativo, depois ela colocou a fundamentação e aí ela retorna para o aprofundamento argumentativo. Não haveria problema se depois do tópico frasal ela tivesse começado com a fundamentação. Ela já tivesse apresentado, portanto, logo depois do tópico frasal, um repertório. Não haveria nenhum problema em fazer isso. Inclusive, várias redações que alcançam a nota 1000 seguem essa dinâmica. Tópico frasal, daí a fundamentação e depois o aprofundamento argumentativo, para então fazer o fechamento com a reflexão crítica. Mas aqui ela fez numa ordem diferente, também não há nenhum problema na organização do parágrafo dela. Está garantindo 200 pontos na competência 3. Vamos para o D2 agora. Aqui está o parágrafo como ele apareceu na cartilha e agora a minha análise aqui. E aí ela diz assim: além disso, a negligência da sociedade quanto à existência concreta desse preconceito é um grave desafio para a adoção de medidas que combatam tal desvalorização. Nesse contexto, apesar de inúmeros dados estatísticos comprovarem o desfavorecimento social desses indivíduos, como a informação do Atlas da Violência de 2019 de que quase 80% das vítimas de homicídio do ano foram negros, muitas pessoas ainda persistem em acreditar que o preconceito racial não existe de fato. De acordo com o teórico Florestan Fernandes, a ideia de democracia racial brasileira é um mito, já que a convivência entre grupos étnicos no país foi historicamente marcada por violência, como a psicológica, a sexual e a física, ocorridas principalmente durante a escravidão, e impedindo o reconhecimento dos aspectos culturais dessas pessoas. Desse modo, a negligência por parte da população é um grande empecilho para a devida consideração do legado dessas comunidades no país. Notem que ela usou uma estrutura muito parecida com a estrutura do parágrafo anterior. Aqui ela abriu o tópico frasal dela com um conectivo, né? Aí ela nos apresentou o tópico frasal, que retoma o segundo argumento que ela tinha apontado lá na antecipação argumentativa. Ela vai falar da negligência da sociedade. Aí ela introduz um novo período, né, com um conectivo nesse contexto. Aí vem, apesar de inúmeros dados estatísticos comprovarem o desfavorecimento social desses indivíduos, apresenta uma fundamentação para isso, citando o Atlas da Violência, né? Aí prossegue no aprofundamento argumentativo e depois vai nos apresentar mais uma fundamentação, né, citando o teórico, né, o grande sociólogo Florestan Fernandes e a sua ideia de democracia racial brasileira. Né? Depois ela fecha novamente o parágrafo com uma reflexão crítica, portanto, mesmo esquema, mesma organização de parágrafo, novamente garantindo 200 pontos na competência 4. Aliás, perdão, na competência 3 e na 4, né? E na 1 e na 2, enfim, todas até agora ela está garantindo 200 pontos. Vamos fazer uma revisão disso. Competência 1, domínio da língua. Aqui não apresentou nenhum problema, nenhum erro, nenhuma expressão com a qual o pessoal do INEP implicou. Tá tudo certo. Pontuação correta, regência, concordância, colocação pronominal, não há erros ortográficos, então o texto dela está muito bom. Competência 2, compreensão do tema e uso de repertórios. Aqui ela citou mais 2 repertórios, né? Então esse daqui já é o 4º repertório que ela cita, né? O terceiro foi o Atlas da Violência e o 4º, o Florestan Fernandes. Ela já tinha citado o Elijah Anderson e a Carolina Maria de Jesus. Muito bem, está dominando o assunto e já usou os repertórios todos que precisava. Até mais do que precisava. Competência 3, argumentação. Tá ótima a argumentação dela. Competência 4, ela colocou aqui um conectivo abrindo o parágrafo e mais alguns conectivos no meio do parágrafo. Contemplou competência 4, está garantindo 200 pontos na competência 4 também. Aí agora vamos para a conclusão. E aí, antes de a gente entrar na conclusão, vamos entender o que o INEP espera a respeito da conclusão, que é o parágrafo que é avaliado na competência 5, né? Por quê? Porque é na conclusão que a gente apresenta a proposta de intervenção. A proposta de intervenção que vai apresentar uma ideia, uma solução para o problema abordado na redação, né? Então, o INEP diz o seguinte a respeito da conclusão, a respeito da competência 5. Ao redigir seu texto, busque apresentar uma proposta concreta, específica ao tema e consistente com o desenvolvimento de suas ideias. O que significa isso? É muito importante que, ao apresentar os argumentos lá na antecipação argumentativa, ao desenvolver esses argumentos nos parágrafos de desenvolvimento, né, é muito importante que esses argumentos todos, eles de alguma forma
estejam contemplados na proposta de intervenção. Quer dizer, essa proposta de intervenção ela tem que ter relação com o que foi discutido. Então aqui ela falou de racismo estrutural e ela falou de negligência da sociedade. Bom, a proposta de intervenção dela vai ter que ter relação com esses argumentos, né? Às vezes a gente encontra umas redações em que o cara diz, omissão do Estado, e aí a proposta de intervenção dele fala sobre o papel das escolas, mas ele em nenhum momento do texto falou sobre escola, em nenhum momento do texto ele falou sobre educação. De que forma a escola pode ser um agente se, né, o argumento dele explorou o papel do governo? Né? Se ele explorou o papel do governo, bom, na proposta de intervenção, ele vai ter que usar um agente relacionado ao governo, um agente público. Né? Então, por isso é importante relacionar a proposta com os argumentos explorados. Para construir uma proposta muito bem elaborada, você deve não apenas propor uma ação interventiva, mas também apontar o agente social competente para executá-la, o agente ou a agente, né, de acordo com o âmbito da ação escolhida, individual, familiar, comunitário, social, político, governamental. Além disso, você deve determinar o meio de execução da ação e o seu efeito ou a sua finalidade, bem como incluir algum outro detalhamento. Isso tudo está na página 34 da cartilha do participante deste ano. Depois eles ainda seguem assim, ao elaborar sua proposta, procure responder as perguntas a seguir. A primeira, o que é possível apresentar como solução para o problema? Ou seja, a ação. A segunda pergunta eles incluíram neste ano na cartilha, e a meu ver, ela é basicamente uma reprodução da primeira, é a mesma, o que está escrito aí, o que está perguntado aí, é a mesma coisa que está perguntado na primeira pergunta, de outra forma, né? Ela diz assim, que a ação deve ser tomada para que a solução seja alcançada. Ora, que ação? Que ação? É ação. Então tá. Terceira questão, quem deve executá-la? Ou seja, o agente. Como viabilizar essa solução? Isto é o modo, o meio. Qual efeito ela pode alcançar? Ou seja, a consequência. Né? E que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Um detalhamento. É importante destacar que a ação para intervir no problema, focalizado pelo tema, é o elemento essencial da sua proposta de intervenção. Se não tiver ação, não tem proposta, né, gente? Então, é isso aqui. Ação, agente, modo, meio, efeito, igual a consequência, um detalhamento, e é muito interessante começar o parágrafo com uma frase de abertura e também inserir uma finalidade. Tá? Então vamos ver como é que a Ana Clara Pereira organizou o parágrafo de conclusão dela, e aqui está a minha análise, Ela começa assim, portanto, destacam-se o racismo estrutural e a negligência por parte da sociedade como desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Logo, o Ministério da Educação, o órgão federal responsável por coordenar as diretrizes do ensino na nação, deve criar um componente curricular voltado para a recuperação da cultura e da história africanas por meio da criação de uma lei que implemente tal disciplina em todas as escolas do Brasil, a fim de reverter o atual quadro de desvalorização dessa etnia entre as próximas gerações. Ademais, o Ministério da Igualdade Racial deve promover campanhas que sinalizem a cotidiana presença dos preconceitos de cunho étnico, com o objetivo de conscientizar a população brasileira acerca da real existência dessa inquietante discriminação em solo nacional. Em última instância, busca-se, com tais medidas, alterar a situação de invisibilidade histórico-cultural ainda experienciada por brasileiros, a exemplo de Carolina Maria de Jesus. Aí, observem que ela abriu a conclusão dela, né? Estamos falando da conclusão, competência 5. Abriu a conclusão dela com conectivo. Aí ela coloca um tópico frasal, uma frase de abertura, que é uma frase de abertura que indica a necessidade, né, de alguma solução para o problema, e notem que ela faz uma retomada da antecipação argumentativa. Né? Destacam-se o racismo estrutural, a negligência por parte da sociedade como desafios para a valorização. Muito bem. Logo, aí introduz o próximo período com conectivo, aí identifica o agente, o Ministério da Educação. Aí coloca um detalhamento a respeito desse agente. Perfeito, matou o agente, detalhamento já. Órgão federal responsável por coordenar as diretrizes do ensino na nação. Muito bem, aí vem a ação. Deve criar um componente. Uma expressão no presente, né? Uma locução verbal que está no presente. Deve criar um componente curricular. Muito bem, aí vem o modo, por meio da criação. Essa expressão por meio de, por meio da, por meio do, vai indicar o modo, né? Então, por meio da criação de uma lei. Tá? Aí vem a finalidade, a fim de reverter o atual quadro de desvalorização. Tá? Notem que essas expressões, né, esses conectivos, eles são conectivos, são operadores argumentativos. Né? Eles indicam de maneira bastante clara a ação. Quer dizer, no caso da locução verbal não é propriamente um operador argumentativo, né? Mas, enfim, é uma expressão que
funciona muito bem para indicar a ação. Aí depois o por meio de, por meio da, por meio do, a fim de, tudo isso indica modo, indica finalidade e deixa claro que tu está apresentando ali os elementos que eles estão esperando na proposta de intervenção. Aí ela coloca mais uma proposta de intervenção na sequência, ela coloca um conectivo, ademais, aí outro agente, o Ministério da Igualdade Racial, aí outra ação, deve promover campanhas, e aí mais uma finalidade, com o objetivo de, essa expressão, com o objetivo de, também indica uma finalidade, com o objetivo de conscientizar a população brasileira. Aí, no último período, na sequência, no fechamento do parágrafo, né, ela coloca um conectivo em última instância, podemos entender isso aqui como um conectivo, né? E aí ela vai apresentar a sua consequência. Essa consequência está relacionada a tudo que ela escreveu antes, né? Ou seja, uma consequência que, de alguma forma, será percebida a partir dessas duas ações que ela propôs, né? A partir da execução dessas duas ações. Então, busca-se, com tais medidas, alterar a situação de invisibilidade histórico-cultural ainda experienciada por brasileiros, a exemplo de Carolina Maria de Jesus. Eu implico um pouco com esse final dela, porque pode dar a impressão de que a Carolina Maria de Jesus ainda está viva, né? E não é verdade, ela já faleceu, né? Com frequência, essa consequência aparece no futuro, né? Muitos estudantes fecham a sua proposta de intervenção apresentando uma frase no futuro, né? Por quê? Porque a partir das ações, depois de executadas, o Brasil conseguirá alcançar, né, uma determinada, enfim, um determinado patamar, uma determinada solução, né, vai conseguir resolver o problema, tá? Então, com frequência, né, os estudantes escrevem assim, em última instância, com tais medidas, a situação, ou melhor, será alterada a situação de visibilidade histórico-cultural ainda experienciada por brasileiros, a exemplo de Carolina Maria de Jesus, né, que ela retoma o repertório lá da abertura do texto, né? Poderia ser assim, será alterada a situação, né? Aí a gente tira aquele busca-se dali. Seria uma forma de concluir o texto com a consequência no futuro. Mas nenhum problema de ela ter escrito da forma como escreveu, né? Mas com muita frequência os candidatos que alcançam nota 1000 concluem a sua redação usando uma frase no futuro, né? Indicando essa consequência. Então, esses são os elementos básicos da conclusão para garantir 200 pontos na competência 5, né, proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. É importante lembrar disso, né? Tem que respeitar os direitos humanos. Então, começa com uma frase de abertura que vai indicar a necessidade de uma ação. Aí vai para o agente, detalhamento, ação. Minha dica, usem o detalhamento para detalhar o papel do agente, o papel, a função do agente, enfim, é a melhor forma de matar o detalhamento. Depois a ação, que é o elemento mais importante, o modo ou meio, a finalidade e a consequência. Essa estrutura para fechar o texto é ótima, recomendo tremendamente. E se vocês curtiram o vídeo, por favor, deixem um like aqui, né? Sigam o canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos. Qualquer dúvida, estou à disposição, só escrever aqui embaixo. É isso aí, valeu, valeu, até o próximo vídeo. Feito!